Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Feliz sábado para vocês. A gente aí está diante de uma situação indefinida ainda, mas eu quero mostrar para vocês como o Biden, caso seja eleito, vai ficar lascadaço, vai ficar aí diante de um abacaxi bem espinhoso para ele descascar, tá bom? Lembrando a vocês aí, como vocês viram na vinheta, que a livraria Daniel Lopes está com uma promoção muito legal. A gente tem vários lançamentos, tem esse aqui sobre a questão do mundo daqui para frente, como é que o mundo vai ficar. Tem esse aqui da Mente Criminosa, temos vários livros bem legais, um livro novo do Bené Barbosa, temos um livro novo sobre a questão do cristianismo, né? Toda essa aversão ao cristianismo que temos visto. Temos esse aqui do Inverno Comunista, o Conhecimento por Presença, tá certo? Vários livros bem legais, fora os livros tradicionais que eu mostro depois para vocês, tá bom? Pessoal, por que o Biden tá lascado se ele vencer, tá? A gente pode olhar assim, poxa, Biden vai se dar bem se ele ganhar, né? Não, se ele vencer, ele vai estar lascadaço. E esse vídeo é muito importante para você compartilhar, para a galera entender a dimensão do que realmente pode acontecer com o Biden ganhando, o que realmente pode acontecer de ruim para ele, tá bom? As consequências. Eu estou vendo nessas eleições americanas uma semelhança enorme com o que aconteceu com as eleições de 2014 no Brasil. Por quê? Quem vencesse ia herdar um país ali que estava indo para uma recessão, que estava indo para o buraco, ia ter que lidar com isso. Ia poder ali enfrentar muita oposição e acabar até perdendo o governo. Não foi outra coisa senão o que aconteceu, né? O que aconteceu? A Dilma venceu, pegou um país todo detonado, que eles mesmos, né, estavam governando antes, e aí terminou lá no impeachment. Aí você fala assim, Daniel, você está falando que deve ter um impeachment do Biden? Não sei, mas eu digo para vocês, ele nunca foi muito benquisto no próprio partido, tá? Nunca foi grande celebridade. Então eu digo para vocês, esse pessoal democrata que é extremamente crítico, extremamente gosta de reivindicar, de cobrar, que quer soluções imediatas, eles vão cobrar isso dele também, tá bom? Eles vão cobrar porque você pode não se lembrar, mas nas eleições preliminares que acontecem nos Estados Unidos, quando os partidos definem quem vai ser o seu candidato, tem muita briga dentro dos partidos, né? E é muito provável que as outras lideranças do Partido Democrata, Elizabeth Warren, o Bernie Sanders e todas as deputadas lá, o Ocasio-Cortez, a outra também, lá as mais exacerbadas, duvido que eles vão deixar quietos, tá bom? Pessoal, ninguém votou exatamente no Joe Biden, tá? Ele nunca foi um cara carismático, nunca teve essa expressão toda. O que eles fizeram realmente era decidir se queriam o Trump ou não queriam o Trump, tá bom? Ninguém tava ali votando, como eu quero o Biden. E quando você vota num cara que é um voto útil, né? Como eu quero, não é como eu quero o Biden, é como eu quero tirar o Trump. A ideia da galera que tá votando é essa. E aí quando esse cara chega ao poder, um cara que você não queria muito, você só deu um voto útil, vai ser cobrado pra caramba. Basta você ver a baixa adesão que ele tem nos comícios, que o pessoal não pula muito de alegria pra cima dele, não. Quando um cara chega no poder, nesse cenário, pegando uma economia aí, vinda de uma crise sanitária global, partindo para uma crise econômica também bem forte, vai ter que segurar aí um abacaxi complicado, tá bom? E aí, pessoal, será que essa galera toda que estava chiando a beça em 2020, indo para as ruas, fazendo um monte de arruaça lá, será que eles vão ficar satisfeitos com o que o Biden vai entregar em 2021? Duvido muito, tá certo? Outra coisa, no ano de 2018, nós aprendemos aqui no Brasil que se você elege um presidente, mas não elege um novo Congresso ali, com uma maioria no Congresso, as pautas ficam travadas, tá certo? O Congresso, né, o Poder Legislativo, tem a grande faculdade de criar as leis e travar a criação de leis também. Então, fica um cenário aí complicado, porque lá nos Estados Unidos, eles estavam achando, os democratas, que iam conseguir uma super maioria, que era conquistar a presidência, conquistar a Câmara e conquistar o Senado. Por enquanto, mal estão conseguindo conquistar a presidência, porque você está vendo que a disputa está muito acirrada, não tem favoritismo nenhum ali, tá certo? Tá uma disputa muito, assim, pau a pau, e não tá essa facilidade toda não. E quando você vence assim, muito ali na linha de chegada,
e já não tem um grande carisma e pega um país todo quebrado, é um negócio que você chega até a ficar com pena do que vai acontecer com o Biden se ele pegar o país desse sentido e se ele acabar eventualmente até ganhando, tá bom? Lá nos Estados Unidos, o Senado, por exemplo, para você ver o poder do Senado, e o Senado por enquanto está lá com o Trump, lá nos Estados Unidos o Senado, por exemplo, ajudou o Trump a aprovar uma grande reforma tributária que trouxe de volta muitas empresas para os Estados Unidos e também criou um ambiente muito favorável para a geração de emprego, fazendo com que em 2019 os americanos estivessem tão bem nessas áreas que eles foram considerados como estando em pleno emprego, como se tivesse quase todo mundo empregado, tá bom? Lembrando que, para você ver o poder do Senado, e o Biden provavelmente não vai ter o Senado ao seu lado, o Senado também salvou o Trump do impeachment, né? Não só salvou, mas assim cortou o impeachment pela raiz, não chegando nem à fase dos testemunhos, né? Das testemunhas, né? De ouvir as testemunhas. Então, essa super maioria que os democratas queriam parece que está longe de ser atingida e o que a gente vê? A gente vê a estranheza de você ver um presidente que está passando de 70 milhões de votos, como o Biden, e um candidato a presidente, um candidato à presidência que está passando aí de 70 milhões de votos, mas na Câmara e no Senado eles não conseguiram avançar nem isso. Parece que estão recuando. Estranho, né? Então fica com aquele cenário de você, se ele ganhar, ter a presidência, mas não conseguir aprovar nada, né? A gente vai a gente vai reduzir a questão do posse e porte. Não, o Senado trava. A gente quer aumentar os impostos, o Senado trava. Como é que vai ficar isso aí? Como é que ele vai governar diante de um cenário desse aí de uma bolha econômica, impressão de dinheiro adoidado, Banco Central ali imprimindo moeda, a inflação com risco de subir, a crise sanitária aí talvez vindo uma segunda onda, porque agora está vindo o inverno, e também a questão da crise econômica. Como é que ele faz isso? Vai ser difícil não tendo o Senado para poder tocar as reformas que precisarão ser implementadas, tá bom? Então, os democratas que queriam essa super maioria, né, que é a presidência, Senado e a Câmara do lado deles, parece que só tem chance de levar a presidência mesmo. E a gente nem sabe se vão conseguir, uma vez que o Trump está judicializando tudo aí. E ainda tem a gente tem que prestar atenção, porque se a princípio o Senado está com o Senado está firme lá com o Trump, mas a gente tem uma situação estranha que pode ter uma espécie de segundo turno no Senado. Aí a coisa fica um pouquinho abstrata, porque isso pode dar uma pequena vantagem para o Biden, tá? Não está totalmente certo de o Senado continuar no lado republicano, tá bom? Porque a gente está vendo ali que na Geórgia pode ser que haja um segundo turno, porque na Geórgia existe uma lei que o senador do estado que é eleito, ele precisa passar de 50% dos votos. Se ele ficar com menos de 50, ficar 49, aí tem que ter segundo turno, tá bom? Porque aí o segundo turno, disputando só com 2, garante que ele vai ter essa maioria. E aí, o que está acontecendo lá na Geórgia? O David Perdue está disputando com o democrata Jon Ossoff, né, lá no estado da Geórgia, para ver quem vai ficar nessa vaga do Senado para o estado da Geórgia. Só que esse senador que é bem sucedido, empresário ali, amigo do Trump, apoiador do Trump, né, aliado, ele viu a liderança dele cair para 50%. Ele está no limite ali, né, disputando com o Ossoff, que é democrata, e o Shane Hazel, que é um candidato ali pelo Partido Libertário. Então o Ossoff está com 47,7% e o Hazel com 2,3%. Então, se ele não conseguir essa maioria, então a gente pode ver um segundo turno para as eleições do Senado lá na Geórgia. Isso pode trazer uma espécie de mudança, né? E aí pode ficar um 50-50. Lá no Senado, eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, são 100 senadores. Então, tá mais ou menos uma maioria pequena ali para o lado dos republicanos, tá bom? Na Câmara, pessoal, também os democratas não conseguiram avançar muito não. Na verdade, eles tiveram até um recuo, porque eles perderam por volta de 6 assentos, tá bom? E é engraçado, né, como eu disse para vocês, você vê um candidato que supostamente está na frente, lá como o Biden,
mas eles não conseguem avançar no Senado e na Câmara, né? Estão tomando um fumo ali no Senado e na Câmara. Isso mostra que eles não estão tão fortes assim e que terão sérios obstáculos aí para governar. Além disso, a chance de os republicanos elegerem mais deputados e mais senadores nas eleições de midterm é muito grande, ou seja, eleições ali do meio termo, né? No meio do mandato. O mandato dura 4 anos, mas no meio desse mandato, nos 2 primeiros anos do mandato de um presidente, tem novas eleições para deputados federais e senadores. Então, se o Biden não conseguir dar uma boa resposta para a crise econômica, e provavelmente ele não vai conseguir dar, primeiro porque o plano dele não é muito bom, segundo porque ele não tem uma maioria no Senado, então as pautas vão ficar travadas no Senado, pode ser que ele não conseguindo ter uma boa performance aumente ainda a força dos republicanos no Senado e na Câmara, tá bom? E aí a gente tem que pensar, né? Como é que o Biden está propondo lidar com a crise sanitária e econômica, né? Ele está propondo medidas bem semelhantes ao que foi proposto lá na Argentina e não deu muito certo não, né? Negócio, crise sanitária, vamos fechar tudo. E aí fechar tudo você vê o enorme problema que está lá, né? A pobreza, por exemplo, na Argentina passou de 35,5%, tá? Passou de 35,5% para 40,9% desde o início da crise sanitária e o PIB teve um colapso no trimestre recorde, né? Caindo 19,1%. Então a situação na Argentina está muito delicada e o Biden, a proposta dele aí nesse mesmo caminho aí horrível que a Argentina está indo, tá bom? Então, pessoal, o Biden vai governar uma situação dessa, se ele ganhar, a gente não sabe se ele vai ganhar ainda, né? Então, Deus queira que o Trump consiga reverter essa situação, mas caso ele vença, ele vai ter um abacaxi tão grande na frente dele que dá até pena para ele. Por quê? Vai governar em cima de uma bolha, uma crise sanitária, uma crise econômica, sem a maioria no Congresso, sem conseguir aprovar as reformas, mas a galera vai criticar o Biden pra caramba. Ele vai ter que lidar aí com um tamanho de um problema que talvez ele com 78 anos não consiga segurar legal não. Do jeitinho que ele tá, já dando uma rateadazinha, né? Já não tá com aquela boa performance como a gente... como eles gostariam que tivesse, tá? Então vai governar em cima de uma situação delicada, uma bolha que pode estourar a qualquer momento, porque estão dependendo do Banco Central ficar emitindo moeda, a gente sabe que o seu negócio é um jogo meio arriscado, e como também o Biden nunca foi unanimidade no seu partido, vocês acham que as outras lideranças lá do próprio partido dele vão ficar quietas vendo o negócio degringolar? Não vão ficar não, tá bom? Eu acho que nem a vice-presidente, a Kamala Harris, vai ficar quieta. Inclusive, eu acho até que a gente já pode começar a chamar a Kamala Harris de Kamala Temer, porque é provável que o Biden não consiga chegar até o final não, tá bom? Pessoal, compartilha esse vídeo para vocês entenderem o tamanho do problema que o Biden vai trazer para si, caso realmente, no final das contas aí dessa longa disputa judicial, caso ele consiga, tá? Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e aproveite a promoção aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo, tem esse livro aqui também do Benê Barbosa, incrível, o livro Libido Dominante, também do E. Michael Jones, fundamental para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, a gente tem o livro fundador aí da visão conservadora, reflexões sobre aquela mudança lá na França, do Edmund Burke, temos o Comunista Exposto, do Cleon Skousen, todos com enorme desconto, o livro Desinformação, do Yomihai Pachepa, mostrando as estratégias aí de operar a opinião pública, o livro O Diabo na História também, do Vladimir Tismaniano, A Mente Esquerdista, do Dr. Lyle Rossiter, e também o Ponerologia, Os Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky, que vale muito a pena dar uma olhadinha, descontaço, e vários também kits, né? Os kits estão com promoções aí de 50%, 55%, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Examine todas as coisas, retenha que é bom. Um abraço, se Deus quiser, à tarde a gente volta com mais atualizações. Valeu!